para a fabricação do quê? De butirato. E o que é butirato? Butirato é uma coisa fundamental. Quem fabrica é a bactéria. Butirato protege o cérebro e protege a parede intestinal. Se nós temos alguém que vai produzir butirato, temos um alimento que produz butirato, olha que bacana. Nós vamos prevenir e combater a inflamação e proteger o nosso cérebro. Então o cérebro faz o quê? Alimenta quem? Aquelas meninas ali, a Maria, o José, o Joaquim. Entenderam? Tem uma outra. Olha o nome bonito dela. Akkermansia mucinifera. É uma bactéria presente no intestino. E auxilia na transformação de glicose em energia para o corpo, diminuindo a concentração de açúcar no sangue. Então existe uma bactéria, vamos chamar ela de Joaquim, né? Mais fácil, que transforma o açúcar. Então se você come açúcar, ela está ali para transformar. Mas ela não faz só isso, ela também pede açúcar. Entenderam? Porque ela vive da transformação do açúcar. Então quando o indivíduo come açúcar, é porque alguma coisa está errada, porque está faltando bactérias para regular essa, não está comendo demais, é que está desregulado. Bom, vamos conhecer mais uma, né? A Escherichia coli. Bom, isso vocês conhecem, né? Teve uma diarreia, contaminou-se pela Escherichia coli, né? Ela é uma bactéria negativa, preste atenção. Alguns tipos de contaminação por Escherichia coli causam diarreias, gastroenterites, né? E às vezes são graves nas crianças, principalmente no idoso. Mas na verdade ela é boazinha. A Escherichia coli produz vitamina K, que contribui para quê? No sistema de coagulação do sangue. A gente sabe disso. Então é importante a presença dela. Conhecemos 3 delas, né? O que vocês entenderam disso? Que as bactérias são importantes, elas têm função e elas comem o que a gente come. Eu comi um bife. Não, você não comeu, você mastigou, você passou pelo esôfago, no estômago foi digerido, foi quebrado mecanicamente pelas enzimas. Quando entrou no intestino delgado, o que aconteceu? Está lá a bactéria especializada em proteína, está lá especializada em carboidrato, em açúcar e assim por diante. Então a gente alimenta as bactérias. O que elas são então nossas? Operárias. Concordam? Trabalham para nós. São amiguinhas, são parceiras. Isso é importante guardar esse conhecimento. Bom, aí vem a história, né? A OMS reconhece que a microbiota é um órgão. Eu estudei medicina, são 41 anos. Eu nunca tinha ouvido falar disso até 2010, 2013. Não tinha ouvido falar. Se você conversar com 1000 médicos, talvez um responda essa resposta para você. Porque o maior órgão do corpo humano é a pele. Aprendemos isso, né? Porque é o órgão maior, que recobre todos os outros órgãos. Puxa vida, então aprendemos uma coisa nova. E médicos estão desatualizados, a grande maioria. Por quê? Porque eu sou cirurgião, gente, eu opero, eu trato de doença. E eu não tinha ouvido falar disso, eu só fui dar atenção isso de um tempo para cá. Mas é uma atenção ainda muito não específica, entendeu? Pois bem, e o que faz então o nosso intestino? Esse slide, um slide que nós criamos algum tempo atrás, que baseado no que a gente viu, é basicamente isso, né? Absorve nutrientes, pergunta para uma criança para que serve o intestino para comer, né? Elimina toxina pela pele, pela urina, pelo trato digital, isso que vocês conhecem, é utilizado nas nossas apresentações. A produção da serotonina, eu vou falar daqui a pouco da serotonina, é importante, 90% é no intestino, 90%. O restante é no cérebro, né? Na pineal. Produção de hormônios, a gente fala de hormônios, né? O hormônio é produzido no ovário, no testículo, no pâncreas, na suprarrenal, na tireoide. Não, a maior parte dos hormônios no intestino. E os outros hormônios dependem dos hormônios do intestino para serem produzidos, né? O intestino está aberto ao meio ambiente. Se está aberto ao meio ambiente, ele faz o controle das infecções. É o primeiro órgão, o pulmão também faz isso, que nos protege contra infecções. Ele controla o sistema inflamatório. Agora eu gosto de parar, né? Quando você bate o cotovelo, é uma cotovelite, entre aspas, né? Não existe esse termo. Se não for a dor da inveja e dor do amor, né? É a inflamação localizada. Mas o intestino, além disso, ele controla todo o sistema inflamatório, do fio de cabelo que você retira até o dedão do pé. Todos os órgãos dependem do controle dele.
E aí vem uma discussão que eu vou discutir daqui a pouco, do eixo microbiota cérebro-intestino. Puxa vida, existe isso? Existe. Existe uma conversa, literalmente uma conversa entre cérebro e intestino. O cérebro é o órgão mais importante. E eu, doutor Enoque, gasto, é o intestino mais importante. Isso é ideologia, filosofia, né? Os dois conversam, então existe um equilíbrio de conversa, não tem o mais importante. Bom, e o que é desbiose então? Né? O que é a desbiose? Todos vocês estão sentados, vocês estão em conforto. É uma pessoa em pé trabalhando lá no fundo. Ele está em desconforto, é o oposto. Desbiose é o oposto de eubiose, então é desequilíbrio entre as bactérias fermentativas com alteração da microbiota intestinal, com alteração da quantidade, qualidade e diversidade. Esse zenco virando é hipnótico, tá? Tem essa finalidade. Não fiquem achando que é por acaso, é de propósito, tá? Vamos falar um pouquinho da serotonina. Eu gosto de falar de serotonina porque a serotonina, talvez, dos nossos neurotransmissores, seja o mais importante. Todo mundo fala que a serotonina é o órgão da felicidade, é um hormônio da felicidade. Não é. Ele é um neurotransmissor. Ele liga um neurônio ao outro passando informação. Então, um neurotransmissor. Mas a partir dele nós temos a produção de endorfina, dopamina, ocitocina, que é importantíssimo. Toda mulher sabe da importância da ocitocina. Se não houvesse ocitocina nas mulheres, elas matavam os bebês. A ocitocina deixa a grávida doce. Quantas mulheres bravas aqui, quando tiveram neném, ficaram doces? A ocitocina é o hormônio do amor, né? É importante lembrar disso. A ocitocina é fundamental, né? Então, a melatonina, que é oriunda também da serotonina. E o que é melatonina, né? Eu tenho uma inveja desgraçada de vocês, porque eu vou contar daqui a pouco por que da minha inveja. Mas a melatonina, ela regula o sono, né? Através do triptofano, do ciclo circadiano. Mas não é só isso, a melatonina é fundamental porque ela regula o ciclo, mas ela é um antioxidante, um anti-inflamatório, né? Através da qualidade, a proteção das células sexuais femininas. Agora, olha que bacana o que a melatonina faz. Ela regula a pressão arterial, principalmente à noite. Liberando melatonina mais à noite, baixa a pressão arterial. E eu vou falar por que isso para mim foi bacana, né? Efeito analgésico nas dores crônicas e proteção da pele. Bom, aí eles falam assim, explicou, falou do intestino, tal, mas o que é a desbiose mecanicamente, né? Quando você come qualquer coisa, né, qualquer coisa que você coma, ela vai chegar lá no intestino delgado, né? E o intestino delgado tem células, embaixo das células tem o que? A trama vascular, concorda? Se as células que são chamadas dendríticas, por que dendríticas? Porque elas aparentam ter dedos. Então vocês viram lá na colonoscopia, também lá na endoscopia, as células não viram dedinhos, mas elas têm dedos, elas estão juntinho uma da outra com dedos, são dendríticas. Se entrar ali uma toxina, começa a haver destruição de uma coisa chamada zonulina, que é como se fosse um colágeno, que liga e é produzido pela célula, com a ajuda de bactérias. Então a zonulina não é à toa que ela está lá, ela tem a ajuda de bactérias específicas que são produzidas pela célula. E cola, é como se fosse um velcro. E aí começa a abrir buracos, literalmente buracos, criando a hiperpermeabilidade intestinal. Afasta-se uma célula da outra e aí entra substâncias que não deveriam entrar, macromoléculas e outras coisas. Quais as causas? Toxinas, micro-organismos e algo que a gente chama de, vamos lá no inglês, né? É difícil. Leaky gut. Minha mulher é professora, me corrige todo dia. Eu falo leaky gut, né? Leaky gut, é difícil falar. Mas é intestino que escorre. Intestino que escorre. E começa a escorrer toxinas. Por quê? Toxinas, trigo, milho, soja, leite e açúcar. Esses 4 elementos não são adâmicos. O que é adâmico? Na época de Adão, provavelmente o trigo, o milho, a soja, o leite e o próprio açúcar eram naturais. Foram modificados através da alimentação transgênica, através da refinação excessiva, né?
Alimentos ultraprocessados, isso nem se fala, bolachinhas, doces, refrigerantes, medicamentos. Olha que impressionante. Quando Fleming criou a penicilina, nós todos passamos a viver mais. Bacana, né? Porque as infecções matavam muito, né? A penicilina foi uma coisa super bacana, criou-se a partir da penicilina criou-se vários antibióticos, de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Mas um antibiótico utilizado de forma inadequada demora de 1 a 2 anos para você corrigir a microbiota. Olha que coisa louca. Então o antibiótico tem que ser realmente muito bem controlado, muito bem escolhido e de acordo. Sedentarismo. Ficar parado causa antibiose? Sim. Se ficar parado causa antibiose. O ser humano foi feito para correr, porque ele era caçado, não é isso? Então ele precisa se movimentar. E estresse. Dentro de estresse eu coloco o boleto bancário, eu coloco a dívida, os problemas domésticos, né? A falta de dinheiro, o calor que o Gilberto disse, o frio que o Gilberto disse, tudo isso é estresse. E falta de fé e espiritualidade também faz parte do estresse. Já é estudo sobre isso, entendeu? Bom, então é bacana. Bom, além disso tudo, uma genética desfavorável. Aí o indivíduo já tem uma genética desfavorável, vem os elementos que causam desbiose, o que você acha que tem? Uma bomba mesmo, né? Além disso, né, eu já tem isso aqui, tem leaky gut, tem leaky brain. Nós temos uma proteção no cérebro chamada barreira hematoencefálica. Você sabia que as bactérias do intestino conversam com o cérebro? Conversam. Elas falam assim, bate papo? Não, gente, para que não, né? Mas tem um nervo chamado vago que sai do cérebro, vai lá para o intestino, e para cada uma informação, para cada nova informação que o intestino manda pelo nervo vago, inclusive pelas bactérias, de forma bioquímica, né? O cérebro reconhece e manda uma informação. É fácil vocês entenderem isso. Quem não almoçou deve estar com dor no estômago. Avisar você que está com dor no estômago. E avisar o cérebro. O que o cérebro faz? Estimula você a comer. Então, é a relação intestino-cérebro, né? Isso é um exemplo bem simples, né? Mas a desbiose está associada a transtorno do espectro autista. Não é só isso, mas a gente sabe que isso é efetivo. TDAH, transtorno de déficit de atenção, né, e hiperatividade. Demência, doença Alzheimer, depressão. E agora, olha que coisa maluca, né? Vocês viram um trabalho de um colega falando que trata-se esquizofrenia, tratando o intestino. É assustador isso. Mas já existem trabalhos falando disso também. Doenças neurológicas tratadas pelo intestino. E aqui é um slide que eu utilizo bastante, o Dr. Pedro também apresentou, é do Dr. Pedro, agora vocês vão me ajudar, Chitastiki, é um médico neurologista lá do Rio Grande do Sul, um grande médico, um trabalho chamado, um livro fantástico chamado A Medicina da Manhã, e ele coloca isso, olha que interessante, mas ele coloca ali, ele acrescentou uma coisa bacana, o parto, olha que interessante. Parto causando desbiose? Sim. E eu vou explicar lá na frente um pouquinho por que também. Bom, então, o guarda-chuva da desbiose, o guarda-chuva está ligado à disfunção imunológica de longo prazo e, basicamente, inflamação de baixo grau. Você fala assim, baixo grau? Quando começa um processo inflamatório no intestino, aí vem as consequências. Aí tem todas elas aí. Parkinson, Alzheimer, TDAH, câncer, obesidade, diabetes 2 e diabetes 3 relacionada a Alzheimer e Parkinson, lá do cérebro, já existe esse estudo, esclerose, doenças autoimunes, cardiovasculares, inflamatória, depressão, alergias, né? Asma e doenças celíacas, doenças intestinais em geral. Bom, como é que começou essa conversa, né? A gente vai atrás. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, no lançamento da Deo Life, e me apresentam os erros, me falam que vai ser um produto para desbiose ligado à saúde, eu fui estudar. Peraí, vamos estudar um pouco mais, vamos ler um pouco mais, vamos atrás, né? Eu estava estudando probióticos antes disso, eu estava prescrevendo probióticos, né, para os pacientes, né?
Eu sou gasto, então prescrevo lá, né? Custa caro, custa mais caro que o Zen, muito mais caro que o Zen, tá? Mas começa, na verdade, com o estudo chamado Projeto Genoma, 1º de outubro de 90, eles iniciam o projeto era para 15 anos, terminaram em 2003, e estudaram como me fala? Estudaram o DNA no sentido de decodificar o DNA. Fizeram isso, chegaram à conclusão que 2% era extremamente importante e o restante, 98%, eles chamaram de DNA lixo, que hoje já se sabe que não é bem assim, né? E aí exerce a função no organismo. Mas a partir do projeto Genoma, eles resolveram aplicar o projeto Genoma em loco, além de estudar. Fizeram um projeto chamado Projeto Subway em Nova York, no metrô de Nova York. Fizeram o exame de genética da boca, da saliva das pessoas e foram estudar isso. A partir do projeto Subway, criou-se o projeto Bioma, foi primeiro em Nova York, depois 33 países, 56 cidades, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro pela Fiocruz e aqui em São Paulo pelo Instituto da USP, né? E aí a conclusão que eles chegaram é a seguinte: a genética é importante, todos nós somos frutos da genética dos nossos pais, o genoma é um código do ser vivo. E o que é o DNA? O DNA é o seguinte: seu pai ofereceu 23 cromossomos, sua mãe ofereceu 23 cromossomos e transformou você no que você é. 23 do pai, 23 da mãe. E aí criaram uma hélice. Uma hélice vem do papai, uma hélice da mãe, e são ligadas por ligações peptídicas, né? Adenosina, timina, guanina e citosina. Não é muito importante isso. Mas a hélice do DNA é como se fosse um fio enrolado, uma hélice enrolada, todo torta, dentro do núcleo da célula. E essa hélice tem em torno, se você conseguir esticar, deixar em pé, de 2 metros. Na ponta de cada hélice tem uma proteção chamada telômero. Guardem a palavra, não precisa decorar. Telômero, que protege o DNA. E além disso tem o RNA, que é o ribonucleico, que advém do DNA, que está dentro do núcleo e também dentro do citoplasma na célula, né? E atua na produção de proteínas. Agora vem o assunto que é o tema vamos contextualizar. Lucimara, minha esposa, disse: você tem que contextualizar quando você fala, porque eu tenho o hábito de ir falando e sobra para quem ouve, que guarda como quiser, mas tem que contextualizar. Qual era o tema da minha palestra? Epigenética. Epigenética é acima da genética, concorda? Né? É o que vem antes. E a epigenética, na verdade, é o estudo do meio ambiente, mas não o meio ambiente só, o clima, é o meio ambiente como um todo, né? E na epigenética a gente estuda o seguinte: o DNA ele tem uma função importante no seu organismo, mas o projeto Bioma descobriu que pode ser silenciado ou expressado. Então você pode ligar o botão e acordar um gene, né? Ou desligar o botão e deixar ele silenciado. Então a epigenética faz isso. De que forma, né? Isso é um estudo bacana, né? Desse cientista, né? Desse livro aí, né? Bom, a epigenética analisa como o ambiente e o estilo de vida interferem nos genes. Ela pode expressar ou silenciar. Eu já adiantei. O funcionamento dos genes sem modificar, não se modifica a genética. Não dá para modificar o gene, né? Mas o Zenko Juice é um poderoso aliado na epigenética. Ele pode fazer on, off. E vocês vão ver no meu exemplo aqui, e a inveja que eu falei lá de trás no assunto, como é que funciona o on-off relacionado ao Zenko Juice, né? Não podemos mudar a nossa energia, mas podemos modular através da dieta, atividade física. E aí vem uma frase, essa frase eu vou ler, porque eu não consegui decorar, e leiam junto comigo, olha que bacana. Do Dr. Mark Hyman, nesse livro, Seu Estilo de Vida, Sua Comida é Informação. Sua expressão genética, seus hormônios, seu sistema imune, sua flora intestinal, microbiota, seus neurotransmissores, sua massa muscular, tudo é mudado com uma simples mordida de um alimento. Ou seja, tudo pode acontecer depois que você
dar uma primeira dentada no alimento. E esse é interessante, que esse estudo é um estudo que prova isso aqui. Muitos aqui talvez lembrem, eu lembro muito pouco das leis de Mendel. Estudou ervilhas e criou o início da genética. A ervilha amarelinha com a ervilha verdinha, mistura outra, eu estudo lá atrás. Essa é a genética que eu aprendi no primário, aprendi no ginásio, no colégio. Quando entrei na medicina, estudei a genética do DNA mesmo, né? Mas eu não tinha prestado atenção nisso durante esses anos todos. Até que chamou a atenção um estudo que eles fizeram com gêmeos monozigóticos. Alguém aqui tem irmão gêmeo? Levanta o braço. Tem alguém que tem? Não? Tem dois lá. São idênticos? Não? Gêmeos idênticos são aqueles que ficaram dentro de uma mesma placenta, né? São idênticos mesmo, né? Você olha para um e pensa que é o outro, né? Às vezes é uma diferença pequena de altura e tal, né? Mas eles perceberam que estudaram vários gêmeos ao redor do mundo. Perceberam que gêmeos que foram separados pela vida, colocados em famílias diferentes, tinham um comportamento fenotípico, e o genótipo e o fenótipo. Fenótipo é a morfologia, não só da aparência física, da aparência também dos órgãos, né? Da condição do órgão, né? E eles perceberam isso, que existiam diferenças que a genética não explicava. Ou seja, o meio ambiente, a epigenética, poderia fazer uma mudança muito grande. E aí vem, né? A epigenética, ela começa a ser estudada e começaram a estudar mais. Desde a fase pré-conceptiva até os 7 anos da criança. E esse estudo eu achei bacana. Todos aqui, alguns, né, são pais. Quando a gente decide ter filhos, a gente decide ter filhos. Não é assim? Não é bem assim? E você faz um pequeno planejamento financeiro e tal. Mas olha só, hoje o estudo da epigenética sugere aos casais que quando decidirem ter filhos, meses antes, já comecem a corrigir a sua condição favorável ou desfavorável geneticamente. E depois, alimentando essa criança através da mãe, com substâncias que já poderão construir o futuro de adulto que nós somos. Eu duvido que papai planejou o Enoque, duvido, né? Mas olha que interessante, né? A epigenética vai determinar a boa saúde ou a má saúde. Ou seja, a prole depende de decisões da família, até na pré-concepção. E esse trabalho mostra isso. E aí vem, né, o que o Pedro falou muito bem, inflamação crônica de baixo grau. Você vê um fígado e é filigrana, não tem sentido aqui. Mas os estudos do Orem. Agora eu vou parar aqui. Vou parar para falar de inveja. Tá? Sobe o Dr. Pedro Guavelli aqui. Renato disse que ele sonha vendo colorido, helicópteros viajando. Puxa, eu comecei a tomar Zenco e nada. Aí eu vejo depoimentos múltiplos de pessoas tomando Zenco e dormindo bem. O Davi Cohen, né, nosso triplo Diamond, disse que ele toma Zenco e apaga. Que coisa estranha. E o doutor Enoque tomando Zenco humano, não consegue dormir. Peraí. Eu lembro, na época do colégio, todos em casa dormindo e eu estudando. Eu lembro eu, na época de exército aqui em São Paulo, trabalhando no Círculo Militar de São Paulo, chegando em casa 1 da manhã, lendo e acordando às 5. Eu lembro, eu falei, agora você é estudante de medicina. Não dormia em hospitais. Depois doutor, virou presidente, plantões. Aí, depois dos plantões, filhos, madrugada fora. Ou seja, eu fui criando em mim o que a gente chama de genioclock, sofrendo genioclock, né? Criando alterações. Demorou, gente. Há 3 meses atrás, acordei com o botão on-off e estou dormindo, sonhando colorido, doutor Pedro. Por que eu chamo a atenção para vocês disso? Não é que o Zenco vai fazer efeito em cada um de nós igual e no momento que a gente quer.
é ao longo do tempo. Então, resultados que eu vi, como disse o João, são assustadores. Se você começar a contar, as pessoas dizem que é mentira. Vitiligo fechando, melasma fechando. No caso do Dr. Enoque, pressão arterial regularizada. Deixei de tomar hipertensivo. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu estou vigiando. Deixei de tomar antihipertensivo. Então é isso. Então aí vem o sono, o REM, sono paradoxal, que também depende disso. Obesidade. Gente, a primeira vez que surgiu umas medicações na década de 90, eu medicava úlcera, gastrite, refluxo com um remédio chamado ranitidina e cimetidina. E eu fazia uma média, recém-formado, de 10 a 15 gastrectomias por úlcera de estômago naquela época. Deve ter algum paciente ali aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, com um baita corte na barriga que o Dr. Enoque fez. Surgiu uma medicação que começou a cicatrizar e acabou a cirurgia de gastrectomia por úlcera. Acabou. Raramente ele faz. Falei, bom, agora acabou esse mercado, né? O médico que trabalha com doença pensa no mercado que pode gerar renda. Aí surgiu a cirurgia bariátrica, aí surgiu o mercado de obesos, né? E aí a gente começou a operar então o estômago. O que a gente faz? A gente reduz o estômago, tira um pedaço, aquele pedaço produz grelina, que é um elemento que ativa a saciedade, a pessoa quer comer porque tem grelina alta, e aí eu comecei a operar obesos, milhares de cirurgias. E no que a gente se baseia? Nisso aqui, ó. Índice de massa corporal, MEDS, peso dividido pelo altura ao quadrado, bioimpedância. Pois bem, pessoas estão obesas, estão inflamadas. Como disse o Dr. Pedro aqui, ele não era gordinho, ele era inflamado. Ele gosta dessa frase, eu acho que bacana, e é verdade. Vocês viram a minha foto que colocaram aqui na chamada? Barba e gordinho, inflamado. Olha agora, gente. Tá? Mas, olha que interessante, né? A obesidade está ligado a uma inflamação e uma diminuição do telômero. O telômero está lá no final da hélice do DNA, começa a ficar desgastado. Então, obesidade, telômero desgastado, diminui o telômero, sobrevida mais baixa. Entenderam isso? O que nós temos na mão do mercado, né, para a obesidade? Doenças cardiovasculares. Aí eu já acabei citando aqui, né? A doença cardiovascular, o que é uma doença cardiovascular? Na verdade, lembra dos vasinhos do intestino, que eu mostrei lá para vocês? Está lá no intestino, mas também está no dedão do pé, está na perna. Microvasos. Quando começa a fechar os microvasos no sistema periférico, vai inflamando o vaso e a pressão vai subindo para cima. E ao subir para cima, acaba inflamando o corpo todo. Então nós temos a esteatose e a hipertensão arterial. Eu não percebi, gente, tinha um cronômetro aqui e eu não vi. Eu sou bem distraído e já deu meu tempo, tá? Eu vou rápido agora. As doenças inflamatórias intestinais e câncer e as doenças cerebrais, né? Pois bem, o que nós temos que fazer então, né? Isso aí vem do pessoal da nutrição, tá? O pessoal, os nutrólogos, os nutricionistas, começaram a estudar que tem uma forma de resolver? Tem. Análise de sinais, sintomas, de parâmetros bioquímicos, frequência alimentar, preferências alimentares, atividade, corrigir o sono, vida social, medicações, espiritualidade, olha que interessante, sentimentos e o intestino. E aqui está o nosso time, né? Os nossos produtos. Agora eu vou dar uma má notícia para vocês. Não adianta nada eu comprar nenhum desses marketouts. Nenhum. Você pode comprar o melhor suplemento do mundo. As pessoas fazem isso, perdem dinheiro. Do lado de uma academia tem uma loja de suplemento. Do lado de uma farmácia tem um setor. Perda de dinheiro. Está jogando, porque se você tiver desbiótico, nada resolve. Agora, quando você está em eubiose, corrigido pelo Zen, aí sim, a sua função. Eu parei para ver isso aqui, isso que achei interessante, né? Os probióticos naturais, eles todo mundo já conhece, né? Iogurte, kefir, kombucha, picles, miso. Junte todos eles e não dá para comparar com zero.
E não dá para tomar todos os dias, né? Não é isso? Eu gosto muito de kombucha. Eu acho que substitui muito bem o refrigerante. Mas agora, como que vem de novidade, a gente já vai eliminar isso do nosso caráter. Então, o Zenco tem tudo isso. E mais um pouco, porque está aqui tudo que tem no Zenco. O que você tem que fazer? Tomar, né? De manhã, de tarde, de noite, 3 doses, 1 dose, não importa. No mínimo, DDR, 30 gramas por dia, modulação intestinal. A gente sabe que da desbiose para a eubiose demora de 1 a 2 anos. Então tem gente que toma um gole. Por isso que às vezes eu falo, eu quero experimentar. Peraí, não é vinho, entendeu? Não é vinho. Vai experimentar, não vai acontecer nada. Eu vou tomar uma garrafa, ver o que acontece. Não funciona. Eu tomei uma garrafa, meu intestino continua preso. Tome mais uma, tome mais outra. Eu tinha diarreia e não melhorou. Peraí, gente, é o tempo. Lembra do Dr. Enoch, do Gene Clock? É só lembrar disso, que vocês vão lembrar que tem um tempo, né? Aí nós temos uma decisão, né? A decisão que o Pedro já colocou, né? Temos a porta da doença e a porta da saúde, né? Primeiro veio a parte do vapor, depois a eletricidade, a área da computação e depois a inteligência artificial. Quando eu vi uma coisa, 2 mentiras que contaram para nós, que a área da digitação do computador ia melhorar a nossa vida, termos mais tempo. Mentira! Eu uso o celular, eu uso o computador e estou fazendo mais atividade do que fazia antes. É que nem a mentira que a pamonha de Piracicaba, gente. Tem pamonha de Piracicaba? Piracicaba tem cana-de-açúcar e peixe, né? A pamonha de Piracicaba começou aqui na Rádio Oeste, o cara pegou uma Brasília velha, colocou o microfone e começou a anunciar que era pamonha de Piracicaba e vendeu. E em Orlando e Miami tem brasileiro vendendo pamonha de Piracicaba. Você acredita nisso? Tem andando por lá, fazendo isso. Então a verdade é que é mentira, né? A saúde não está nos consultórios, esse é do Dr. Pedro Chitassi, né? Enquanto na cozinha, não é sobre o tempo que vai durar a sua vida, e sim sobre o tempo que vai durar a sua saúde. Eu vou colocar uma observação aqui. É muito comum eu receber no consultório um familiar assustado, dizendo que morreu um parente de câncer de intestino. Isso é comum, né? E que aí o médico falou para ele que a família toda tem que fazer colonoscopia. É verdade, né? É verdade. Mas a genética não é um destino, é uma condição, entendeu? Então você pode mudar isso. A medicina está mudando, né? Ela era só preventiva e só curativa, né? Alopática. Hoje ela é preditiva, preventiva, proativa, personalizada, que é mais muito difícil, que é cara, parceira. E a epigenética é uma mudança de estilo de vida, atividade física, fé, amor, controle do pensamento, estresse e boa alimentação com zero juízo. Finalmente, para nós encerrarmos aqui, né, qual é a sua geleia real? Eu falei que as bactérias são nossas operárias, né? Não é isso? Uma abelha é igualzinho a outra abelha. Somente uma come a geleia real e ela se transforma nessa gigante, né? As outras, se comerem, ficam também assim, mas só uma come a geleia real. Então, se você alimentar as suas operárias, você vai ser gigante, né? Com zero juízo. E para concluir a fase de conforto e desconforto, né? Você estava confortável em desbiose. Aí vem o João e fala assim: a zona de desconforto é onde estão as maiores oportunidades. Aí você tem uma oportunidade nas mãos. Grato, um abraço a todos.